Faço aqui a apresentação, Lígia Mafra, advogada criminalista, mestranda pela FDV, membro do Grupo de Pesquisa Estado e Constituição, vice-presidente da Abracrim Espírito Santo, associada da BMCJ e pesquisadora do Cyberleviatã, Observatório do Mundo em Rede. Lígia, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: a gente sabe que quando se começa é sempre mais difícil, então eu queria que você nos contasse um pouco da sua experiência no início de carreira e quais foram os seus principais desafios. Marquinhos, acho que você acompanhou muito de perto, né, o início da minha carreira. A gente se conhece há muitos anos, logo, até antes de eu começar a advogar, quando eu estagiava ainda. E eu acho que a maior dificuldade que eu tive no início da carreira foi porque eu era mulher e eu era muito jovem. Eu tinha acabado de sair da faculdade com 20 e pouquíssimos anos. Então, isso a gente sabe que no ambiente do direito, que é predominantemente masculino, isso é um fato, né? E enfrentava, assim, essa dificuldade. E não só em relação aos juízes, né? Ou aos promotores, ou aos escrivães, mas também em relação aos outros colegas. Então, acho que em relação ao início da minha carreira, eu tive essa dificuldade de forma muito presente, de forma muito evidente. A minha figura de mulher jovem chegava antes da capacidade da pessoa que sabia o que estava fazendo. Então, esse início teve esse percalço. Mas também foi de muita coisa boa, sabe, Marquinhos? Teve Sim, acredito. Conhecer muita gente, nos conhecemos. Sim, claro. Verdade. Fiz grandes amigos nesse período, pessoas que eu carrego até hoje. Então, e na advocacia a gente sabe, né, gente, que a gente precisa dar a mão um para o outro, porque todo mundo precisa se ajudar para todo mundo ir junto e ter o seu lugar ao sol. Então, acho que o início da minha carreira foi muito marcado por isso. Lígia, a gente vê que é muito comum, todo dia nós estamos diante de notícias de violação de prerrogativas, né? A advocacia criminal parece que sofre mais com isso, acredito eu, até por conta da sua área de atuação. Você já sofreu alguma violação de prerrogativa? Você acha quando a mulher sofre violação de prerrogativa, isso acaba sendo maior? Né, essa violação acaba sendo maior? Como é que você enxerga isso? Marquinhos, a violação de prerrogativa na advocacia criminal é uma questão muito séria e eu acho que muito cara para a gente discutir enquanto sociedade, porque a advocacia ela não tem a importância que ela tem à toa. Ela foi elevada pela própria Constituição a ter essa essencialidade à justiça. Então nós não somos como outras profissões. O Constituinte deu esse valor diferente. E a advocacia criminal, ela é aquele chão de fábrica, sabe? Aquele primeiro que recebe o primeiro baque e lida com as coisas mais sensíveis da advocacia como um todo. Porque aí a gente, claro, tudo na advocacia é muito sério. Acho que todo advogado tem que ter esse senso de responsabilidade, que tem os interesses muito valiosos das pessoas nas mãos. Só que quando a gente está falando de advocacia criminal, a gente está falando de liberdade, né? De a pessoa ser taxada como um condenado, ou então a própria estar respondendo uma ação criminal já é algo muito importante. O advogado tem que ter esse senso de responsabilidade para que ele possa exercer a sua função da melhor forma. Só que, quando ele exerce a sua função da melhor forma, ele vai bater com as estruturas de poder que estão postas, né? E aí, de todas as esferas que você possa imaginar, dentro do judiciário, dentro das polícias, dentro do sistema prisional, e até mesmo para a sociedade civil como um todo, porque a gente tem que defender, e eu acho que é obrigação da advocacia criminal, defender alguns valores da liberdade. E quando a gente tem esse choque, a prerrogativa, ela sofre. O adentrar no presídio, poder conversar com o seu cliente reservadamente, para quê? Não é para fazer nada que não seja exercer o melhor possível a defesa daquela pessoa que confiou a vida e a liberdade dele na sua mão. Então, essa prerrogativa sim, é recorrente. A advocacia sofre o primeiro baque, a advocacia criminal. E como mulher é ainda pior. Por quê? Na sociedade que a gente vive, em que a mulher já sofre uma camada de preconceito diferente dos homens, na advocacia isso não é diferente. Quando a mulher tem as suas prerrogativas violadas, é a mulher gestante que é obrigada a passar por detector de metais. E o nosso estatuto diz que a advogada gestante não é obrigada, ela não pode ser submetida. E até faz parte de uma cultura, e aí eu vou falar especificamente dentro dos presídios, já que eu entrei nessa questão da advogada gestante no detector de metal, que é uma cultura que é ensinado errado isso para os agentes. E aí a gente precisa desse resgate, eu acho que a gente precisa falar um pouco mais
da importância da advocacia, por que ela existe, para que existem as prerrogativas, que são para resguardar o direito do cidadão e não o privilégio, longe de ser isso. Né? Então, a gente precisa resgatar essa cultura na sociedade civil e nos órgãos que a gente está lidando ali no dia a dia também. Sim, como eu costumo dizer, né, prerrogativa não é privilégio, é direito, né? A prerrogativa, na verdade, não é nossa, ela é dada ao cidadão, ao nosso cliente, para que a gente possa, de alguma maneira, promover melhor a defesa, né, e melhor advogar em favor dessa pessoa. Né? Claro, e até por uma questão democrática, né, Marquinhos? Assim, como uma base do Estado Democrático de Direito, eu preciso ter uma advocacia livre, uma advocacia independente e uma advocacia forte para que ela possa se colocar e se contrapor a essas estruturas de poder que precisam ser controladas, que faz parte do nosso critério básico do que é um Estado de Direito, Sim, né? Perfeito, Estado perfeito. controlado pela lei. Lídia, vamos falar um pouquinho de OAB. Né? Como é que você vê hoje a OAB lidando com essas não tão novas tecnologias, né? Como você vê isso afetando ali o mercado de trabalho e como você vê a relação da OAB com essas tecnologias até em função da sociedade? Eu acho que a palavra-chave em tudo que a gente for discutir, ordem, é que a OAB ela não é mais um conselho de classe. Ela, obviamente, tem que atender aos interesses da classe, dos advogados, mas ela é mais. A Constituição nos deu mais. A ordem é mais por força da própria Constituição, da lei maior. Então, ela é a voz da sociedade civil. E ela não pode estar de fora desses grandes debates da sociedade civil. Quando a gente fala em termos de prerrogativa, ou, enfim, tudo que for de grande impacto na sociedade, a ordem tem que ter participação ativa, tem que ter voz, tem que ter fala, e novas tecnologias não é diferente. O CNJ tem montado recentemente um grupo de trabalho para fazer uma regulamentação de inteligência artificial, por exemplo, o uso dela no judiciário. Porque agora está cada tribunal fazendo um jeito. Perfeito. Pois bem, cadê a ordem nesse debate? E outra, cadê a ordem para dizer, peraí, eu posso fazer uma regulamentação administrativa no âmbito do CNJ de uma coisa que vai afetar direitos e garantias fundamentais no processo? Será que eu posso fazer isso sem ouvir o lugar do debate democrático, que são as casas legislativas? Perfeito. Eu acho que a ordem tem que ter essa voz. Além de capacitar o advogado, que isso é o mínimo. Capacitar Sim. o advogado para utilizar novas tecnologias, eu acho que é o básico. Agora, ela precisa se colocar, retomar, ter consciência, os dirigentes precisam ter essa consciência do tamanho da ordem, da importância da ordem, e que ela é sim a voz da sociedade civil, e que ela precisa se colocar e participar e impor a sua participação no debate público, porque ela precisa, ela representa a sociedade não porque ela quer, mas porque o Constituinte, a Constituição vigente, deu à OAB esse tamanho. Sim, sim, perfeito. E é difícil a gente entender como que dentro desse processo todo a OAB não participa, né? Ou seja, ela realmente precisa estar ativa, porque quando você vai falar de sistema de processo eletrônico, você está atingindo toda a classe de advocacia, indubitavelmente, né? Nós trabalhamos com aquilo dia a dia, não só o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, mas nós trabalhamos com aquilo no dia a dia. Exatamente, a gente enquanto classe vai trabalhar, nós enquanto advogados ali no nosso dia a dia, e a gente está se deparando cada vez com coisas mais complexas. E mais complexas não só no sentido de utilizar, mas no sentido de impacto social. Uhum. E acho que é aí que a ordem precisa se levantar e falar, opa, peraí, vamos discutir isso aqui. E eu, pelo tamanho que eu tenho, OAB, eu preciso participar desse debate. Perfeito. Né? Não posso sair discutindo isso Sim. em pequenas castas. Sim, exatamente. Dentro da construção dessa relação de OAB com outros poderes, com outras instituições, tendo em vista, inclusive, essa discussão importante, que são as novas tecnologias, dia a dia, chegando ao Poder Judiciário e ao cidadão, como é que você vê possível a construção desse diálogo com essas instituições? Marquinhos, eu acho que a ordem, isso é o fato, né? A OAB é o nosso órgão máximo, nosso órgão representativo enquanto advogados, e aí eu falo não só enquanto voz da sociedade civil, mas enquanto advogado mesmo. Uhum. Então, acho que a gente precisa criar alguns relacionamentos, porque a ordem, ela é um guarda-chuva que abarca muita gente diferente, de muitas áreas, e direito e advocacia são questões muito complexas.
E a gente tem uma possibilidade de ter instituições, por exemplo, como a Abracrim, como a BMCJ, que tem estudos específicos em determinadas áreas. Isso só vem a somar. E aí eu posso dizer, enquanto vice-presidente da Abracrim, que uma das funções da Abracrim é o fortalecimento da OAB. Então, esse diálogo, acho que é necessário, é preciso estreitar essas relações, porque a advocacia criminal que está reunida na sua associação, seja ela qual for, ela tem condições de dar um subsídio para a OAB, de temas, de experiências que às vezes os dirigentes não têm. Então essa proximidade é totalmente necessária. Não só com essas instituições, essas outras associações da advocacia, e aí eu volto para a questão da sociedade civil, mas também com a sociedade civil. Quando eu mencionei a questão do CNJ, e que o CNJ está decidindo ali entre eles, né, ali naquele pequeno grupo, uma comissão para regulamentar a inteligência artificial, o uso de inteligência artificial dentro do judiciário, eu mencionei que eu penso que a ordem deveria interferir. Como que ela vai obter o conhecimento para conseguir promover um debate qualificado, debate democrático qualificado? Ele precisa buscar as instituições, precisa buscar a academia, precisa buscar os especialistas na área para poder elevar o debate num nível que realmente faça a diferença tanto para os advogados quanto para a sociedade. Penso que dessa forma é possível retomar essa grandeza que a ordem precisa retomar, que tem se perdido ao longo do tempo. Sim, perfeito. Eu até pego o gancho na sua fala, porque a OAB ela tem um instrumento muito importante que são as comissões, né? Eu dirigi as comissões, mas é importante que se construam as comissões que participem, né? E que tragam realmente elementos e pesquisas substanciais para ajudar nessa caminhada. Claro, e esse ponto, Marquinhos, muito interessante que você tocou das comissões, que as comissões elas têm esse papel exatamente de trazer essas diferentes questões da advocacia, que é tão plural, para dentro da OAB. Mas tem uma coisa além, a comissão ela não pode ficar sozinha. A comissão ela tem que ter o seu presidente, o presidente da ordem, ali para endossar. A comissão de prerrogativas vai atuar, quem está sendo o objeto ali da fiscalização, enfim, a autoridade para a qual esses advogados da Comissão de Prerrogativas estão se dirigindo, eles precisam saber que eles estão falando não por eles, não por aquele grupo, mas pelo presidente da OAB, pela instituição OAB. Né? Tem que ter esse estofo da autoridade do cargo mesmo de presidente da OAB. Acho que talvez isso tenha se perdido. A gente precisa ter esse presidente, esse próximo presidente ativo, próximo das comissões, e não os deixe ao Deus dará, ao pra lá, não, vocês fazem isso, se vocês fizerem alguma coisa errada, eu tiro vocês. Não, o presidente tem que estar junto, tem que comandar, tem que dirigir, tem que falar, olha, você deve fazer dessa e dessa forma. Isso não quer dizer ser centralizador, mas unir a classe ao redor de um bem comum, tanto para a classe quanto para a sociedade. Perfeito, essa união realmente, esse fortalecimento, esse trabalho em conjunto que eu acho que toda a classe espera. Obrigado. Obrigada, Marquinhos.